Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá? Então a gente vai dar sequência nas nossas videoaulas. Esta é a segunda videoaula sobre porcentagem e não sei quantas vão ser, né? Vai depender de como a coisa vai se desenvolver aqui, vai se desenrolar. Lembrando que eu não tenho nenhum roteiro pronto, tá? E claro que eu sei do que eu preciso falar, o que eu preciso expor para vocês, mas não tem nenhum roteiro pronto para eu poder seguir. Estou trabalhando a ideia de porcentagem. No primeiro vídeo eu falei de conceito de porcentagem, né, o que é uma porcentagem, como representar a porcentagem, utilizando o símbolo, né, da porcentagem, um número seguido do símbolo e também na forma decimal, que eu vou fazer uma revisãozinha rápida para a gente retomar a aula. E aí eu havia deixado uma situação, um problema que eu criei, né? Aí eu redigi ele aqui novamente, para a gente aplicar já o conhecimento que foi obtido e para mostrar como que se faz os cálculos. Então no vídeo anterior eu falei um pouco de conceito e também mostrei como é que faz os cálculos básicos. E partindo desses cálculos básicos nós vamos chegar em cálculos mais avançados. Ok? Então eu preciso entender. E o meu propósito é mostrar para vocês como é que se faz cálculo prático, de forma prática. Ok? Não vamos aí enrolar muito no cálculo, senão a gente não consegue evoluir. Então eu preciso saber como é que eu faço cálculo de porcentagem, mas aquele cálculo prático, rápido de ser feito, mas de uma forma entendida, não decorada, ok? Muito bem, pessoal. Eu vou falar um pouquinho, porque eu usei aqui o nome taxa percentual. Isso aqui é um T, tá, pessoal? Então, o problema que eu havia deixado, que eu tinha criado lá na aula anterior, era em uma sala de aula de 30 alunos, 5 deles, né, obtiveram notas abaixo da média. Qual é a taxa percentual dos alunos que obtiveram notas abaixo da média? Então, na verdade, eu acrescentei aqui o termo taxa para a gente entender um pouquinho o significado disto, ok? O que é uma taxa percentual? Tá? Bom, aí eu tenho a taxa e eu tenho a porcentagem. É a mesma coisa? Bom, vamos entender então, ver se é a mesma coisa. Certo, pessoal? Vamos lá, então. A taxa é aquele número que vem com o símbolo da porcentagem. Ok? Então, aquilo lá é a taxa percentual. Então, é uma referência. É na taxa que vai estar claro o quanto a gente quer de um universo total, num todo. Certo? É a taxa que vai me dizer. É aquele número que está lá. Vou colocar já o exemplo para vocês. E porcentagem é um número absoluto. Do universo todo, você vai pegar quanto dele? É um número absoluto, é uma parte do universo todo. A taxa é aquele indicador, é aquele, digamos, índice que vai junto com o símbolo. Então, do universo todo, quanto eu quero? Qual é a razão centesimal que eu quero? Então, a taxa é essa razão centesimal. Vamos lá, então. Fica difícil a gente ficar falando assim de forma teórica, né? Sem dar um exemplo. Então, quando eu coloco, deixa eu colocar aqui, depois eu volto lá para resolver o nosso problema, tá? Então, revendo um pouquinho. Na aula passada, por exemplo, no encontro passado, eu calculei, eu fiz alguns exemplos assim, ó. Eu quero calcular 15% de alguma coisa. Então, por exemplo, de 80. Eu não quero 80 todo. Não quero mais que 80. Eu quero apenas 15% dele. Então, isso aqui é a taxa, pessoal, tá? Então, taxa é a razão centesimal. 15% nada mais é do que 15 em 100. Ó. Isso é 15%. Quando você pega 15 e divide por 100, lembra do fato? Vai dar 0,15. Né? Dividir por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. A vírgula, por natureza, está aqui, 1, 2. Então, para dividir por 100, não precisa fazer conta, pessoal. 15% escrito assim é a mesma coisa que isso. Portanto, é a mesma coisa que isso. Então, isto é a taxa. Esse 15% é o que eu chamo de taxa.
Agora esse 15%, ele vai lá no 80 e vai tirar alguma coisa dele. Essa parte do 80, que equivale a 15%, essa parte do 80 é a porcentagem, é uma parte, a porcentagem. É uma parte do todo, certo? Que equivale a uma fração centesimal. Tá? Então isso aqui é a taxa. A taxa ela vem sempre seguida do símbolo da porcentagem. Esse 15% é o que nós chamamos de taxa. Vou colocar aqui. Que pode tanto ser escrito assim, ou ser escrito na forma decimal. Ok? Muito bem, então vamos fazer esse cálculo, tá? Como que eu calculo 15% de 80? A melhor forma é pegar esse 15 aqui e utilizá-lo na forma decimal. Gente, isso aqui tem que estar bem familiarizado, tá? Tanto na ida quanto na volta, tá? Então, o que é 15%? É 0,15. Lembra? Eu trabalhei bastante isso na aula anterior. Quem não assistiu, tá? Volta lá no vídeo anterior e assiste para que vocês entendam isso. E o D passa a ser uma multiplicação. Então, vira um produto. Então, vai ser 0,15 vezes 80. É assim que eu calculo, por exemplo, de forma prática, uma porcentagem. 0,15 vezes 80, você vai fazer a continha, eu vou até fazer essa continha aqui. 0,15 vezes 80. Ó. Cuidado com isso, tá, pessoal? Claro que hoje vocês têm a ajuda da calculadora, mas quando você vai estar num vestibular, num concurso, você não tem calculadora. Então, tem que só fazer as contas básicas também. Esse zero não precisa multiplicar, você coloca ele depois no resultado. Ó. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Esse zero que eu não multipliquei, eu arrasto ele para cá. Aqui tem duas casas decimais. Ó. O número que você multiplicou, esse cara aqui, que ele foi multiplicado pelo 80, ele tem duas casas decimais. Então, a mesma quantidade de casas decimais que tem aqui, você vai colocar aqui. Se esse número aqui fosse também um número decimal, então, vai contar as casas daqui, as casas daqui. Então, aqui tem duas. Se aqui tivesse uma, seria 3. Seriam 3. Aí você ia contar 3 aqui. Não é o caso. Só tem duas. Aí você conta 1, 2. Então, a vírgula fica aqui. Para não ter briga. Lá tem duas, aqui fica 2. Então, ficou o quê? 12,000. 12,000 é 12 inteiros. Então, isso aqui é igual a quanto? 12. Pessoal, só um minutinho aqui, eu começo a falar bastante e a garganta reclama. Então, 15% de 80 é 12. Então, C, você tem 80 reais. Vai pegar 15% desse 80 reais para comprar alguma coisa? Na verdade, você vai gastar 12 reais. 12 é a porcentagem. 12 é uma parte do 80. Então, qual é a parte do 80 que equivale a 15%? 12. Então, isso aqui é a porcentagem, isso aqui é a taxa da porcentagem. É ela que me conduziu, certo? Para chegar no 12. Tudo bem, pessoal? Entendido o significado de taxa? Então, tá aí, nós fizemos isso na aula anterior, tá? Só lembrando, pessoal, tá? Voltando aqui a esse caso, né? Então, eu tenho 15% na forma decimal, fica 0,15. Isso aqui também é uma taxa, é a mesma coisa, tá? Isso aqui é uma porcentagem, é a taxa da porcentagem. Isso aqui é a forma decimal. Aqui está com denominador 100, aqui não está com denominador 100, tá? Então, lembra, na aula passada eu coloquei lá 5%. 5% é 0,05. Isso tem que estar muito claro para a gente, certo? 80%. 80% é 0,80, que também nesse caso pode ser escrito 0,8. Por quê? Porque esse zero aqui não tem sentido. Como que eu entendo isso aqui? Ó? É 8 décimos e 0 centésimo. Se tem 0 centésimo, eu fico só com 8. Então, 80% pode ser escrito 0,8? Pode, é a mesma coisa. Ok? Não estou dizendo que é 0,08. Não é isto, pessoal.
0,08 é 8%. Então, 8% é 0,08. É diferente. Ok? E o que eu estou dizendo, que nós temos que lembrar sempre que o caminho de volta, né, ou seja, a recíproca é verdadeira. Se você tem nesse formato, você pode passar para esse. Se você tem nesse, você pode passar para este. Aqui eu dividi, daqui para cá eu multiplico. Então, se você tem, por exemplo, 0,24, isso nada mais é do que 24%. Ok? Por que ele ficou com duas casas? Porque ele foi dividido por 100. Então, antes de ser dividido por 100, ele não tinha as duas casas. Então, fica nesse formato aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó, 0,032. Cuidado com isto. Tem 3 casas decimais, não é? Tem que ficar só... Não é, tem que ficar 2, né? Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar por 100, ó. 1, 2, ó. Então, a vírgula sai daqui, então ela vai andar 2 casas. Vai ficar aqui, ó. Tá? Então, isso vai ficar o quê? 3,2%, ó. 1, 2. Então, ficou 3,2%. Então, 0,032 é a mesma coisa que 32%. Por que ficou com uma casa decimal? Porque aqui eu tinha 3, eu avancei 2, ainda ficou 1. Né? Se eu tiver isso aqui, ó, por exemplo, 0,0041, por exemplo. Tá? Eu vou pegar a vírgula e vou deslocar 2 casas. Eu vou multiplicar por 100. Então, ela para aqui. Então, o que vai ficar? 0,41%. Aqui tem que usar o porcento. Porque eu multipliquei por 100, a vírgula veio aqui. Então, eu estou dizendo que este formato e este formato, que não é a mesma coisa, mas eles representam a mesma coisa. Tá? Aqui está na forma decimal, então formato decimal, e aqui está na forma de porcentagem, né? Tem o símbolo da porcentagem. Então aqui está na forma de denominador 100. Ok? Isso é muito útil para a gente, vai usar isso direto. Vamos então voltar ao nosso problema agora? Vamos lá. Bom, como é que eu faço esse cálculo? Então, eu já tenho que estar por dentro do assunto de porcentagem. Na verdade, pessoal, eu quero saber o quanto que o 5 representa dentro do 30. Eu já tenho a porcentagem é o 5. 5 não é uma parte do 30? Então ele já é uma porcentagem, já é uma parte. Só que eu quero transformar isso em taxa, eu quero dar para ele esse formato aqui, ó, certo? Esse formato aqui, ó, esse daqui. Então, o que eu faço? Eu vou pensar o seguinte, ó. 5 em 30, então eu escrevo na forma de razão. 5 de 30. Às vezes eu uso D, às vezes eu uso em. Significa que num universo de 30 eu vou pegar 100. Bom, isto se o denominador for 30, mas eu quero transformar em porcentagem. Então, para transformar em porcentagem, eu tenho que ter denominador 100. Então, você compara essa razão com outra que tenha denominador 100 para virar porcentagem. Ó. Agora, o numerador eu não sei. Eu sei que o numerador é 5 quando o denominador for 30, porque eu quero 5 de 30. Se é 5 em 30, quanto é em 100? Então, chamei de x. Esse x aqui vai ser o número que, quando eu divido por 100, vai equivaler a esse daqui. Pronto, eu posso pensar dessa forma. O que eu escrevi? Uma equação. Uma equação. Por que equação? Porque é uma igualdade. O que é uma equação? É uma igualdade na forma... É uma igualdade que tem um termo desconhecido, o x. Tá? Pronto. Aí o que você faz aqui? Gente, isso aqui é uma igualdade de duas razões, que também é uma equação, mas também posso chamar isso de proporção. Proporção é uma equação. É uma igualdade entre duas razões. Não vou entrar em detalhe agora, senão a gente não conclui o vídeo. Em toda igualdade de razão, eu posso multiplicar cruzado. Claro que também não é assim que se diz, multiplicar cruzado. Eu estou aqui usando uma propriedade da proporção, que diz
O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Também não vou entrar em detalhe, que não é o caso aqui. É o famoso multiplicar em x, né, pessoal? Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse, sempre. Ao fazer isto, eu estou montando a minha equação. Vai ficar, ó, 30 vezes x dá 30x, e 5 vezes 500, vezes 50, 5 vezes 100, que vai dar o 500. O meu objetivo é encontrar o número que está aqui, portanto, é o x. Então, eu vou pegar x é igual, o 30 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, 500 dividido por 30. Corta esse zero com esse zero, ficou 50 dividido por 3. Observa que não vai dar o número exato. Isso é normal, pessoal, tá? Nem sempre as nossas contas dão exatas. Se você pegar o 50 e dividir por 30, então significa que o x que está lá vai dar 16,66, dar uma dízima periódica. Pode fazer a continha aí, ok? Fica estranho eu deixar assim, tá? Mas na verdade, então, o valor do número que está aqui é algo próximo do 17, tá? Não é exatamente 17, é próximo do 17. Se eu pegar 17 e dividir por 100, não vai dar aquilo lá. Então, é 16,666. Passou do 16,5. Eu vou dar para esse número aqui uma forma aproximada que fica melhor para a gente. Então, eu vou aproximar ele, tá? Então, eu vou dizer que x é aproximadamente. Eu vou deixar uma casa decimal apenas. Só uma casa depois da vírgula. Quando eu deixo só uma casa depois da vírgula, pessoal, estou cometendo um erro. Toda aproximação é um erro. Mas é para ficar mais familiar, mais próximo do real. Isso aqui é muito teórico, né? Eu vou parar onde isso aqui? Não vou parar em lugar nenhum, porque nunca para. Então, quando eu trabalho com uma coisa mais real, mais próxima da realidade, eu preciso trabalhar com valores aproximados. O ano passado eu fiz vários vídeos mostrando a compreensão, o entendimento do universo numérico. Quem tiver a oportunidade é só entrar lá no meu canal, vai encontrar esses vídeos aí. Eu falo bastante a respeito disso aqui. Eu vou aproximar esse número para 16,7. Por que 7, professor, e não 6? Porque o 6 está mais próximo do 7 do que do 0. Tá? Então, se eu deixar 6 aqui, eu estou cometendo um erro maior do que se eu subir para 7. Eu aproximei para cima e não para baixo. Isso no momento não vem muito ao caso aqui, tá? Então, qual é o número que vai aqui? 5 para 30 é a mesma coisa que quanto para 100? É a mesma coisa que aproximadamente 16,7. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, 5 para 30... deixa eu consertar aqui. 5 para 30 é a mesma coisa que 16,7 para 100. Claro, vou repetir, esse valor é aproximado. Se você fizer esse vezes esse, não vai dar exatamente igual esse vezes esse. Vou repetir, tá? Isto daqui, pessoal, é a taxa. Então, esse 16,7 é o porcento. Tá? Olha só. Quando eu coloco 16,7 aqui, vai ficar 16,7 por 100. Então, eu escrevo desta forma aqui. É isso que eu estou querendo, é isso que eu estava precisando, ok? Então, 5 em 30 equivale a quanto? 16,7% aproximadamente, ok? Entendido? Como que eu resolvi o problema? Quer dizer que, se numa sala de 30 alunos, 5 ficaram com nota abaixo da média, significa então dizer que 16,7% aproximadamente dessa sala obtiveram notas abaixo da média. Então, isto é uma linguagem muito útil, muito utilizada. A gente usa muito esta linguagem, pessoal, para se expressar no dia a dia, para se comunicar no dia a dia neste universo aqui. Tá? Eu até disse lá na aula, no início da outra aula, que a linguagem de percentual é uma linguagem muito utilizada nas relações sociais, né? Nas relações financeiras aí, tá?
praticamente hoje em dia não existiria essa linguagem financeira se não tivessem criado a porcentagem. Então, ela é muito útil. É entendido, pessoal? Então, esse X aí é igual a 17,7%. Então, qual é a taxa percentual? A taxa percentual é 16,7%. É entendido? A partir daqui, nós podemos generalizar, então. Eu vou fazer cálculos agora sem contexto. Então, se eu perguntar assim para vocês, o quanto que... Só um minutinho. O quanto que, por exemplo, 12 representa dentro de 90? O que o 12 é do 90? Qual é a taxa percentual do 12 num universo de 90? Né? Qual o percentual de 12 em 90? Tá? Deixa eu colocar o seguinte, pessoal. Deixa eu trocar esse 90 aqui por 50, que fica um pouco mais fácil para a gente entender o cálculo. Tá? Ok? O que você vai fazer? Você vai pegar esse 12 e vai dividir por 50. Pronto. É como se eu quisesse saber o quanto por cento, vou mudar a pergunta agora para ficar mais familiar, quanto por cento o 12 é dos 50. Certo? Se eu tenho 50 reais e vou pegar 12 reais para gastar, então qual o percentual do que eu tenho eu estou gastando? Então eu vou transformar isso em taxa percentual. Pego 12 e divide por 50. Estou descobrindo quanto que o 12 representa dentro de 50, porém, utilizando como referência uma fração centesimal. Basta você fazer a divisão, pessoal, 12 por 50, tá? Ok? Basta fazer isso aqui. Ah, pessoal, eu não concluí o meu estudo lá, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu falei que não tem roteiro, tá? O que eu fiz aqui, depois eu volto aqui, tá, pessoal? O que eu fiz aqui não é o que eu quero exatamente mostrar. O que eu fiz aqui é um processo, digamos, longo, é para a gente entender o cálculo que está sendo feito. O meu objetivo é mostrar como é que a gente faz isso aqui de forma prática. Vou ter que colocar aqui, ó, forma prática. O mesmo cálculo, o mesmo problema eu vou resolver de forma prática. Então, como eu quero saber a taxa de 5 em 30, basta você pegar esse 5 e dividir pelo 30. É isso que eu quero mostrar. Eu não preciso fazer essa equação aqui, ó. Não preciso fazer isto. Direto aqui. Ok? Tá? Então, pega 5 e divide por 30. Você faz a divisão. Vai dar 0,1666, etc. Ah, professor, mas deu diferente. Aqui deu 16,6. Agora vai dar 0, ok. Só que aqui ele não está naquela forma, ele está na forma decimal, mas não está naquela forma que tem o símbolo. Lembra que eu mostrei? Acabei de mostrar aqui, ó. Ele saiu nesta forma aqui, ó. Aí vou passar para esta. Ele está nessa forma aqui, ó. Vou passar para esta. Ele está na forma decimal. Como é que eu passo para a forma que tem o símbolo? Basta multiplicar por 100. Então a vírgula que está aqui vem para cá. Então isso aqui é a mesma coisa que 16,666%. Ó. Multipliquei por 100, vem com o símbolo da porcentagem. Dividir por 100, vem para cá. Então, ó, ficou agora a mesma coisa, ó, tá? Aí eu vou aproximar isso aqui como eu fiz lá. Então, ficou 16,6%. Pessoal, olha só. Não estou dizendo que isto é igual àquilo ali. Eu estou dizendo que isto é igual a isso aqui por cento. Tá? Então, como eu desloquei a vírgula para cá, para compensar, eu tenho que dividir por 100. Dividir por 100 é colocar esse símbolo aqui, tá? Então ficou a mesma coisa, ó, 16,6%. Só que lá eu aproximei para cima, né? Então fica 16,7%. Deu a mesma coisa. Então não precisa fazer todo esse processo aqui, ó. Basta você pegar o 5 e dividir por 30. Aí o resultado sai na forma decimal, tá? O resultado sai na forma decimal. Da forma decimal você passa para essa forma aqui com o símbolo da porcentagem. Deslocando a vírgula 2 casas para a direita, que é a mesma coisa que multiplicar por 100.
Então, voltando aqui agora. Como que eu faço na prática esse cálculo? O quanto que o 12 representa no universo de 50, né? No total de 50. Você pega o 12 e divide por 50, certo? Se você pegar o 12 e dividir por 50, vai dar 0, deixa eu fazer a conta aqui, usando a calculadora, tá, pessoal? Então vai ficar 12 dividido por 50, que vai dar 0,24. É 0,24%? Não, pessoal, é 0,24, tá? Como é que eu escrevo isso na forma de porcentagem? Então, você tira, você desloca a vírgula para cá. Então, vai ficar a mesma coisa que 24, porém, por cento, ó. Tirei duas casas decimais, dividi por 100 para compensar. E isso daqui, então, agora sim é a mesma coisa que 24%. Então, o que 12 representa dentro de 50? 24%. Então, quanto é 24% de 50? É o 12. Não precisa, então, fazer aqueles cálculos. É muito prático. Se eu quero saber o quanto que um número, qual é a taxa de um número, né? Qual o percentual, vou dizer assim, que um número representa dentro do outro, é só dividir esse número pelo outro. Aí você pega o resultado que fica na forma decimal e multiplica por 100, desloca a vírgula duas casas, você tem a taxa percentual. Tranquilo? Vamos supor que eu necessite saber, por exemplo, ó, o quanto que o 90 representa dentro dos 50. Cuidado que isso aqui é um pouco confuso, porque esse número aqui é maior do que esse. Então vai passar de 100%. Esse cara aqui é maior do que esse. Então ele é maior do que esse aqui. Esse é 100%. 100% é tudo, pessoal. Então esse aqui vai ser maior que 100%. O que esse daqui é desse daqui? Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o 90 e vou dividir por 50. Não é o 50 pelo 90, não. Eu quero saber o quanto que o 90 representa dentro de 50. O que o 90 é do 50? O que ele é? Certo? Aí você faz a mesma coisa. Pega 90, divide por 50, vai dar 1,8. Olha que legal. Ah, então ele é 1,8%? Não, pessoal. O 90, ele tem os 50 uma vez e mais 8 décimos dele. Vamos interpretar isso aqui. Isso que é interessante. Tem que interpretar isso aqui. Mas antes de interpretar, vamos transformar isso aqui em taxa? Qual que é a taxa do 90 em 50? Pega a vírgula e desloca duas casas. Mas não tem duas casas, tem uma só. Então você acrescenta um zero. Mudou alguma coisa? Não, continuou sendo zero aqui. Mas é em condições de eu representar a taxa. A vírgula desloca duas casas, então fica 180. Agora sim, então 180 o quê? Por cento. Então o que o 90 é do 50? É 180%. Significa que para eu ter 90, quantos 50 eu preciso? Eu preciso de um 50 mais 80%. O que é 180%, pessoal? 180% é 100% mais, deixa eu colocar assim, né? 180%, está aparecendo aqui, é 100% mais 80%. Para eu chegar em 180, eu preciso pegar 100% mais 80%. Mas 180% de quem? De 50. É só para vocês entenderem. O cálculo eu já fiz, tá? 90 em 50 equivale a 180%. O que o 90 é do 50? Ele é 180%. Qual que é a lógica? Então, como é que eu construo a ideia de, por exemplo, 180%? 180% é 100 mais 80. O que é 100%? É ele todo. Quem ele? 50. Sim, 100% do 50 é 50. 100% é o todo, é o total, é ele inteiro. Mais quanto? Mais 80% de quem? Do 50. Certo? 80% do 50 dá 40. Sim, 80%
de 50. É a mesma coisa que 0,80 vezes 50. E 0,80 vezes 50 dá 40. E 50 mais 40 dá quanto? 90. Então, 180% de 50 dá 90. Então, o que o 90 é dos 50? É 180%. Eu sei que ficou um pouco confuso, porque vocês não estão acostumados a interpretar assim. A maioria está acostumada a fazer cálculo tudo mecânico, né? Sem saber o que está fazendo, tá, pessoal? Mas essa é a ideia, tá? Ela é muito prática, muito útil. A gente vai utilizá-la novamente para a gente poder evoluir um pouco o cálculo, pessoal, tá? Evoluir o estudo. É isto, vou ter que terminar esse vídeo, porque já deu mais de 30 minutos, tá? Ele vai encerrar sozinho. E a gente volta, então, com o próximo, né? Com o terceiro vídeo, continuando, então, o estudo da porcentagem, pessoal. Até mais.